Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, onde nós iremos finalizando esse mês de julho, né, com a presença muito querido amigo, o Gesler West, trazendo para nós um tema muito importante, né? Tema do Evangelho, né, do capítulo 13 do Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. O tema: convidai os pobres e os estropiados, né? Então, é sempre, nós o recebemos com muita alegria, porque a gente sabe de um trabalho muito grandioso que existe, né? O Lar Paulo de Tarso, onde, ano a ano, vem ressignificando a vida de tantas crianças, né? Tantos adolescentes, vem realmente fazendo algo muito significativo, muito relevante para a sociedade. Então, é sempre bom nós recebermos pessoas que têm esse propósito, que sabe o propósito, né? E está com essa bandeira do Cristo acima de tudo. Então, a gente quer convidar todos também para que possamos, nesse mês agora de agosto, que a gente vai estar comemorando os 10 anos da nossa casa, e no final a gente vai falar um pouco sobre as nossas palestras, que serão muito interessantes nesse mês de agosto. Vamos convidar todos para a prece, para que possamos entrar dentro dessa sintonia de luz e de amor, sentir dentro de nós toda a magnitude do nosso Mestre, percebendo o quanto que cada um traz em seu íntimo as suas dores, as suas necessidades, aquilo que precisamos ainda despertar dentro de nós para um olhar mais profundo, para a espiritualidade que nos acompanha, para todo este mundo real, que é o mundo espiritual. Nós possamos, na noite de hoje, Senhor, mais uma vez, através da possibilidade de ouvirmos as palavras do Evangelho, que possamos sentir dentro de nós esse chamado para a transformação, esse chamado da coragem, para a coragem, de nos libertarmos daquilo que ainda nos acorrenta, não nos faz caminhar a passos mais rápidos, firmes e seguros em direção a todo esse manancial de luz e de amor. Que possamos sentir na noite de hoje, através das palavras do nosso amigo, todo esse reluzir, que as bênçãos que estão agora sendo derramadas em cada um de nós possam ser sentidas em cada uma das nossas células e que possamos, Senhor, ter sempre a confiança de que, apesar das dificuldades, sempre existirá o amanhã. Abençoa todos nós, hoje, agora e todo sempre. Muita paz para todos, boa noite. Eu trago um forte abraço do Lar Paulo de Tarso, uma casa de alimento de crianças e adolescentes em situação de risco social de alta complexidade. É uma alegria estar aqui outra vez com vocês. Esse convite que a Silvia me faz periodicamente, e com muita alegria, Silvia, eu venho aqui. É uma casa que, eu já disse aqui, não tem nenhuma demagogia nisso. Eu sinto um ambiente muito tranquilo, muito de paz, de harmonia, de receptividade. Isso que é importante numa casa espírita. 10 anos, né, que você falou? Parabéns, 10 anos. Eu queria também parabenizar não só a casa, mas também a ONG Caminho do Bem, não é isso? Eu li a reportagem e que vocês já estão há 13 anos, né, se me faz a memória?
Já tem um terreno de mais de 300 metros quadrados. Viu como eu li? Eu queria parabenizar, porque o tema de hoje é convidar os pobres estropiados. E uma ONG começa a fazer um trabalho tão significativo, com um leque de atuação tão amplo. Várias eu vi ali na leitura de várias ações, você já tem me falado isso antes. E nesse esforço da sede própria agora, né, da construção, vai dar certo. Vai certo. A perseverança, manter a perseverança, fé inabalável em Deus. E quando a gente menos espera, as coisas aparecem de um cantinho ou de outro. Tendo o nosso esforço, a nossa boa vontade, a nossa dignidade, né, naquilo que nós colocamos no trabalho, o resto, como diz Jesus, vem como acréscimo misericórdia de Deus. Parabéns aí a todos vocês, tá bom? Amigos, amigas, qual é o sentido da vida? Qual é o objetivo da vida? Eu já disse isso aqui antes e volto a repetir. Ontem à noite estava na palestra e eu fiz essa colocação no início. Hoje, segundo a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, a população mundial de seres humanos, quantitativo de seres humanos hoje, está acima de 8 bilhões de habitantes. Segundo a própria ONU, no ano passado, não sei se mudou, pode ter mudado, mas a pessoa mais idosa que tinha vivendo entre nós era uma mulher, com 117 anos de idade. Não sei se ela ainda está encarnada, mas era. Isso significa que não tem ninguém com mais de 118 anos de idade, com mais de 118, 119, 120, etc. Então, o que significa no fundo, cientificamente, mas no nosso caso hoje, filosoficamente, é de que a morte é algo, é uma lei, é uma regra que não tem exceção. Tem exceção. 8 bilhões, em tese, mantendo a média, pode aumentar um pouco. Daqui a 100 e poucos anos, todos esses 8 bilhões não tem mais ninguém aqui. E como dizia Sófocles, né, aquele famoso pensamento sobre o diálogo entre Édipo e Esfinge, quando ele tem aquela interrogação sobre quem é que pela manhã anda de 4 patas, à tarde com 2 patas e à noite com 3 patas, sendo um homem, ser humano, de manhã engateando, de tarde na fase adulta, e à noite, quem se aproxima de madrugada com as 3 pernas, com as 3 patas, 2 pernas e a bengala. Tem uma profundidade filosófica muito grande, porque depois dessa bengala, terminou, em termos de vida terráquea. Estamos para um outro plano. Se isto é uma realidade, não tem como uma pessoa medianamente equilibrada não pensar o que é que pode acontecer depois da morte. Esse é o verdadeiro futuro. E não é um discurso aqui pessimista. É um discurso de realidade. O que é que você pensa no seu futuro para um jovem, etc. Ele vai dizer, estudar isso, estudar aquilo, eu quero trabalhar nisso, trabalhar naquilo. Mas depois disso e daquilo vai vir a morte. E vai nos abraçar. Pode nos abraçar de manhã, ali com 4 patas. Pode nos abraçar de tarde, com as 2 patas. À noite, na madrugada, com 3 patas, mas nos abraça. Em termos de tempo. Em termos geográficos, pode abraçar em qualquer lugar. Pode ser em Recife, em Caruaru, onde eu estiver. Se eu tenho certeza que a morte vai me abraçar, é questão de tempo, a pergunta-chave é o que acontece depois da morte? Ou o que é que eu devo fazer ou não fazer para que, com essa possibilidade da sobrevivência do espírito, eu tenha uma vida decente, digna, no outro plano de vida. Nada mais natural. A gente faz um planejamento para a nossa vida aqui, terráquea. E o que é, então, em termos de ir para o outro lado, que é importante para nós aqui na Terra? Eu já disse aqui uma vez, eu costumo repetir essa frase. Eu pedi só, tá para ligar o ventiladorzinho aqui, só um pouco. Eu sou muito... Eu sou muito suave, né? E eu costumo falar o seguinte, o Papa Francisco, né, que já desencarnou, ele falava o seguinte, ele nunca viu caminhão de mudança no cemitério. É uma colocação bem profunda. Realmente, não tem caminhão de mudança no cemitério. Para quê?
ninguém leva nada. Só leva a sua essência. E a sua essência não vai em camburão ou em caminhão, materialmente falando. Que essência é essa? Qual é a essência nossa diante da vida? Agora está excelente. Diante da vida, na caminhada aqui na Terra. Qual é a nossa essência? Fritjof Capra, físico quântico da atualidade, ele escreveu um livro chamado O Tao da Física. Tao com O. Tao de taoísmo. E que ele tenta fazer nesse livro uma correlação entre a física quântica e o taoísmo, a filosofia taoísmo oriental. Ele faz uma correlação ali, e na introdução desse livro, a introdução muito bonita. Ele diz mais ou menos o seguinte, com as minhas palavras, que ele se enxerga como se fosse um menino caminhando e correndo na areia da praia. Corre para um lado, corre para o outro, corre para o lado, corre para o outro. Em certo momento, vai brincando, pega uma estrela do mar aqui, uma concha mais adiante. Mas, em certo momento, ele se sente cansado. Então, ele para, senta na areia da praia. E aí, com esse cansaço, ele tem tempo de observar melhor onde ele está. Ele começa a perceber tudo ao seu redor, o universo em que ele vive. A formação das ondas, a frequência das ondas do mar, o barulho, o vento. Se for de noite, ele muito cansado, ele deita na areia e vê o brilho das estrelas. De dia, a intensidade solar. Sente nas costas, ao deitar, os grãos de areia. E ele pensa com ele mesmo, na introdução que ele faz, o quão pequenininho ele é diante desse universo. Lembrando um pouco o filósofo grego Sócrates, ao dizer que quanto mais sei que nada sei. Nós somos tão pequenininhos nesse mundo. Ontem eu falava na exposição, como eu disse para vocês, em outro local, que a segunda estrela mais perto da Terra, a primeira é o Sol, a segunda é Alfa de Centauro. Se eu pegar um avião aqui no aeroporto, para ir para Alfa de Centauro, se fosse possível, todo mundo no avião, e vamos lá para Alfa de Centauro, que é a segunda estrela mais perto da Terra, nós levaríamos, em viagem de avião, sem escala, 5 milhões de anos. É assustador pensar assim. E segundo o telescópio mais novo agora da humanidade, a astronomia, chamado James Webb, que é o mais portentoso, antes tinha um Hubble, agora tem esse mais portentoso ainda, ele já detectou aproximadamente 3 trilhões de galáxias no universo. Ele, não quer dizer que é bem mais do que isso, mas ele detectou 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia dessa, com aproximadamente 300 bilhões de estrelas. Eu falei que a segunda estrela mais perto da Terra, a segunda, está a 5 milhões de anos de distância num voo de avião. Agora imagine todos esses bilhões que eu acabei de falar, que o telescópio humano já detectou que existe no universo. E cada estrela dessa, esses bilhões todos, que não dá nem para fazer a conta, os neurônios começam a queimar, cada estrela dessa, na média, milhões de vezes maiores do que o nosso querido planeta Terra. E nós estamos tão imersos no dia a dia, no cotidiano, acorda e faz isso, faz aquilo, outro, aquilo, que a gente nem para pensar sobre isso. Então, olha o nosso tamanho diante desse universo fantástico. E ainda tem gente, com todo respeito, que se acha na condição de negar a existência de Deus. Lembrando um pouco, eu me lembrei agora de Metchnikoff, zoólogo, microbiologista, discípulo de Pasteur. Perguntaram para ele, Deus existe? E ele disse, tentar provar a existência de Deus é quase que uma blasfêmia. Mas negar a existência de Deus é uma verdadeira loucura. Então, diante dessa colocação, é vital na nossa vida. Fritjof Capra, voltando a ele, no livro Tao da Física, ele escreveu em seguida um outro livro, chamado A Teia do Pensamento. E o que é que esse livro dele diz diante da ótica dele como físico quântico? E que todos nós estamos ligados, ele chama de um pensamento sistêmico. Ou seja, todos nós, seres humanos,
Qualquer ação nossa interfere no outro. E ele disse, é como se fôssemos nós de uma grande rede. Cada um de nós, um nozinho nessa rede. Mexeu, todo mundo se abala. Todo mundo sente essa mexida. Lembrando um pouco aquele pensamento da própria física quântica de hoje, que isso é uma borboleta, está lá na Índia, está lá na Rússia, batendo as asas, de uma maneira ou de outra, mesmo imperceptível para nós, esse bater de asas das borboletas influencia harmonicamente, em termos de sincronicidade, a nossa vida aqui em Recife. E perguntava para ele, o que é isso? Como é que você chama isso? Ele disse, eu chamo isso de rede da fraternidade. Segundo ele, pela ótica da física quântica, a fraternidade é quem alimenta toda essa rede de interligação que existe entre nós. Quando a fraternidade não está sendo corretamente, o fluxo dela não está saindo corretamente, afeta toda a existência de todo mundo. Porque o bater de borboleta, por mais longe que esteja um nozinho dessa rede, vai afetar o outro nó que está bem distante, mas todos na mesma rede. Humberto Maturana, biólogo chileno, fez um estudo parecido com o de Fritjof Capra, só que um pelo ângulo da física quântica e Humberto Maturana pelo ângulo da biologia. Ele escreveu um livro chamado A Árvore do Conhecimento. Nesse livro ele faz uma análise com a ótica biológica e usa os termos como autopoese, etc., que eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas qual é a conclusão que ele chega nesse livro? E eu tive a oportunidade de participar de um seminário com ele, já há alguns anos, em São Paulo, quando ele foi lá. A conclusão que ele chega na ótica da biologia é: todos nós estamos interligados. A mesma que Fritjof Capra chegou, por outro caminho de análise científica. E perguntava para ele, mas como é essa interligação? Ele começou a explicar biologicamente falando, mas no final ele disse, pode chamar isso de teia do amor. Segundo ele, na ótica biológica, existe uma teia do amor no universo, que todos nós estamos ligados a ela. E onde ela se mexe, nos afeta. Se mexer corretamente, irá nos afetar corretamente. Se não, será. Allan Kardec, quando ele reencarna com o nome de Hippolyte Léon Denis Arrivaille, em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, ele veio com aquela missão de ser o codificador de uma nova doutrina. Naquela época ali, quando ele reencarnou, quando era jovem, não sabia, lógico. Na realidade, os grandes missionários não sabem, só quando a missão aparece, e mesmo assim não se considera missionário, senão a vaidade teria destruído a missão dele. Ele reencarna com essa missão, se prepara do mundo espiritual, vai passar um período de 10 anos lá em Verdun, na Suíça, com o coordenador do Centro Educacional, na época da Europa, de nome João Pestalozzi. Lá ele aprende tudo que tinha de mais moderno no campo das ciências humanas. Fez um contato mais intimista com o próprio Pestalozzi, que já tinha uma bagagem muito grande com o pedagogo, inclusive teve a influência de Rousseau do século passado. Retorna para a França, tudo um planejamento espiritual. Vai morar depois em Paris. Já está com seus 50 anos de idade, nunca tinha nada desse assunto. Foi quando o assunto começou a chegar ao conhecimento dele, das mesas que se mexiam, que se locomoviam, as mesas girantes, as mesas dançantes. Ele se escutou falando aquilo, não se interessou muito. Um amigo dele, porque tanto ele como esse amigo de nome Fortier estudavam o chamado magnetismo animal. Kardec era um estudioso profundo do magnetismo. Quem lê a obra, a revista espírita, ele sempre se refere ao magnetismo. Foi quem disse para ele de forma coloquial das mesas, desse fenômeno e da possibilidade de ser espírito. Kardec não deu muita bola, muito lúcido ele, muito racional. Kardec era duro na queda. Kardec, no íntimo, achava que não era espírito. Podia ser fraude, um bocado de coisa. Até um tipo de fluido de energia desconhecido. Mas espírito, não. O que fez ele começar a achar a possibilidade de ter espírito, mas não a certeza, foi quando as tais mesas, que antes só se movimentavam, começaram a responder as perguntas do homem. Não de viva voz, mas por metodologias de pitologia, de letras do alfabeto, no chão, etc. Kardec, muito inteligente, o que é que ele pensou? Para uma mesa responder a pergunta do homem, tem que ter uma inteligência envolvida. Ninguém entende uma pergunta sem inteligência. Pior ainda, entender e formatar uma resposta. Mas mesmo assim, ele era duro na queda. Mesmo depois, quando ele já admitiu a existência do espírito,
Ele teve resistência para admitir a reencarnação. Ele mesmo confessa. Só foi admitir mais na frente. Ele era, mas graças a Deus ele foi assim. Ele era assim. Porque se ele fosse empolgado demais, ele não ia ter nada aqui. Essa racionalidade, essa lógica que existe na doutrina espírita, na codificação, ia por água abaixo. Se ele for desempolgado, mexeu ali o ventilador, é o espírito. A cadeira mexeu, é o espírito. Tem uma parafernália e ninguém entender nada do que ele ia colocar. Esse critério, esse lado lúcido dele, esse discernimento, esse bom senso, como também o definiu Camille Flammarion, aquele astrônomo, que foi, poderíamos dizer, um seguidor de Kardec, que participou com Kardec, principalmente na obra A Gênese, na parte sobre uranografia, quando no dia que ele foi enterrado, no discurso que Camille Flammarion fez diante do túmulo, disse: aqui jaz o bom senso encarnado, o tamanho de discernimento desse homem. Ele veio com essa tarefa de trazer para nós aquilo que Jesus prometeu há 2000 anos. Quando, na despedida com os apóstolos, falou: eu não vos deixarei órfãos. Quando a humanidade estiver preparada, eu pedirei ao Pai que vos envie o Paráclito, o Espírito de verdade, o Consolador, para que possa falar o que eu disse e muito mais. E por que muito mais? Porque Jesus não sabia? Lógico que ele sabia. Jesus é o filho de puro e o maior autoridade espiritual que já esteve na Terra. Mas a humanidade não está preparada para saber. Tem que vir aos poucos. O avanço científico naquela época de Jesus era quase zero. Como é que entender outra dimensão, mundo nosso lar, essas coisas, sem nenhuma ideia, tudo muito na base do material? Então, veio a doutrina espírita com essa missão de ratificar o que Jesus falou. A ética espírita é a ética do Cristo, não tem diferença. E acrescentar informações que, na época do Cristo, não foi possível ser colocado pela limitação do conhecimento humano. Ele, então, quando começou a se convencer que poderia ser espírito, naquele fenômeno 10 meses, reuniu um pouco mais de 10 médios. Na época, a maioria nem se conhecia entre si. Na época não tinha celular, rede social, não tinha nada disso. Ninguém sabia quem era o outro. Não tinha carro, não tinha rádio, não tinha nada. E começou a fazer toda a metodologia de trabalho dele. Perguntas para vários médios, via respostas, etc. E tal. E aí chegou, no dia 18 de abril de 1857, o dia da publicação do Livro dos Espíritos. Ele publica o Livro dos Espíritos e apresenta para a gente a doutrina espírita. E o que é que a doutrina espírita trouxe para nós? Eu já disse aqui no passado que eu me tornei espírita lendo o Livro dos Espíritos. Passei um dia inteiro, um sábado inteiro, fui até domingo, às 2, 3 horas da manhã. Terminei de ler 1019 perguntas e me tornei espírita. Por que eu me tornei espírita? Foi o que eu encontrei no Livro dos Espíritos. Para mim, uma lógica que atendeu às minhas demandas filosóficas, científicas e religiosas. E que lógica é essa? Quem é que forma essa lógica na doutrina espírita? Os princípios básicos do espiritismo. E quais são os princípios básicos do espiritismo? De maneira ampla. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a evolução, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio e uma ética da fraternidade. Todos esses pontos que eu acabei de falar, se eu tirar a lógica doutrinária cai. Porque todo raciocínio mexe com todos esses pontos que eu acabei de falar. Por isso que são os princípios básicos da doutrina espírita. Veja que eu deixei para o fim, já que em função da temática de hoje, a ética da fraternidade. E que fraternidade é essa? Que ética é essa? Você pegar o livro de Aristóteles sobre ética, tem vários tipos de ética. Que ética é essa que a doutrina espírita defende? A ética do Cristo. E qual é a ética do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É o respeito a Deus, é a gratidão a Deus, mas na prática, em termos de ação, fica só na gratidão. E amar o próximo? O que é amar o próximo? O que é a caridade na visão de Jesus? A caridade é o amor em ação. O que é que Jesus entende por caridade? Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Essa é a pergunta. O que seria a caridade, as minhas palavras, o que seria a caridade na ótica do Cristo?
E os Espíritos respondem. São 3 palavras. Benevolência para com todos. Indulgência para com os erros alheios. E perdão. Você pegar essas 3 palavras e aplicar na sua vida ou na nossa vida, nós estamos fazendo essencialmente a caridade que Jesus referiu. Benevolência para com todos. Você saber a quem? Para com todos. Indulgência para os erros alheios. E o perdão. Então, significa, na essência, benevolência para com todos, é a empatia. É se colocar no lugar do outro. A fome que eu sinto, ou que eu venho a sentir, não tem diferença da fome de Silvia. Se ela estiver passando por uma fome e eu com uma fome, a sensação é a mesma. O frio que ela vem a sentir porque não tem um agasalho, é o mesmo frio que eu vou sentir também. Então, o que é que falta? Eu sei qual é a dor que eu estou passando. É algo desconhecido para mim. O que falta é eu ter a coragem do primeiro passo, o esforço íntimo de amar verdadeiramente como Jesus nos ensinou. Esse é o nosso grande desafio. Não é difícil por um lado, e é muito difícil por outro lado. Depende. Chico Xavier tem aquele pensamento, aquela frase dele muito famosa, que ele disse: Jesus não nos pediu para sair nadando, atravessando o mar, o Oceano Atlântico, em direção à África, para morrer afogado, os tubarões pegar a gente no meio do caminho. Jesus não nos pediu para sairmos correndo, subindo desesperadamente o Monte Everest, que é o maior monte do mundo, do planeta, que tem aproximadamente 8.700 quilômetros de altura, 8.700 metros de altura. Chico Xavier disse: Jesus não pediu nada disso. Esse tipo de sacrifício ele não pediu. E disse Chico: ele apenas nos pediu que nos amássemos. É um apenas que varia. Se eu realmente tomar coragem de tomar a decisão de dar o primeiro passo, é apenas. Porque qual é a grande dificuldade para eu ter? O que é que vai me prejudicar amando o outro? Agora, se o egoísmo estiver muito forte dentro de mim, passa a ser uma tortura. Eu superar esse egoísmo para fazer a empatia que Jesus nos ensinou. Quando eu digo assim, eu sou espírita, quer dizer o quê? A reflexão eu já fiz aqui no passado, de vez em quando eu faço em palestra. Eu sou espírita. Quando o Gel diz, eu sou espírita. Quando Silvia diz, eu sou espírita. E quando qualquer um de vocês fala, eu sou espírita, o que está por trás disso? É uma afirmação. Eu sou espírita. Sim, mas ser espírita quer dizer o quê? Porque para ser espírita não tem rito de entrada. Tipo, ó, você, a partir do momento que você mergulhar naquele tanque, você é espírita. Não existe isso no espiritismo. A partir do momento que você passar por aquela porta, se tornou espírita. Não existe isso. Então, o que é ser espírita? Ser espírita, tecnicamente falando, é admitir os princípios básicos do espiritismo. Aqueles 8 pontinhos que eu acabei de citar. Se eu aceito esses itens, Deus, mortalidade, comunicabilidade, etc., eu sou espírita. Porque os princípios espíritas eu estou abraçando todos. Se eu aceitar 7 e não aceitar 1, já não sou. Tem que aceitar todos aqueles, senão perde a lógica. Mas o que é ser verdadeiro espírita? Como dá na codificação? Verdadeiro espírita é aquele que aceita, admite os princípios básicos que eu citei, que está na codificação, por isso eu sou espírita, mas, ao mesmo tempo, eu me esforço diariamente, honestamente, profundamente, para amanhã ser moralmente melhor do que eu mesmo no dia de hoje. E o que é ser moralmente melhor do que eu mesmo no dia de hoje? É ter menos egoísmo, menos orgulho, menos vaidade, que são os defeitos que me agarram e me prendem no primitivismo da evolução moral. E qual é a maior chaga que nós temos dentro de nós, em termos de defeitos? Qual é o pior defeito que nós temos? Todos nós temos. Varia a intensidade, mas todos nós temos. Senão, nós estaríamos perambulando pela terra. O egoísmo. Como diz Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, é o mesmo Emmanuel, aquele que assina, e trabalhava com Chico Xavier. Ele participou da elaboração da codificação. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem, o egoísmo, que está assinado por ele, Emmanuel. Ele diz que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. E o é. Porque ele está por trás de todos os nossos defeitos. Eu sou vaidoso porque eu sou egoísta.
Porque o vaidoso é aquele que pensa muito em si, quer se projetar. Se pensa muito em si, porque é egoísta. Se eu sou orgulhoso, porque eu sou egoísta. Porque eu sou orgulhoso, por quê? Porque eu estou pensando mais em mim do que no semelhante. Se eu fico com raiva, quero me vingar, seja o que for, porque eu sou egoísta. Se não, então o egoísmo é grande chaga. Então, para eu ser feliz, para eu seguir Jesus, eu tenho que ter o egoísmo como o meu grande adversário. Não o outro, a terceira pessoa, o meu grande adversário. Enquanto eu não fizer isso, eu jamais vou ser feliz. É ilusão. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que é que isso quer dizer? Se pegar o pé da letra, vai achar que ele era meio arrogante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, Jesus era humilde. Mas o que era o caminho, a verdade e a vida? Ele, a pessoa personificada, no sentido de ser idolatrado? Não. Eu não consigo imaginar Jesus querendo ser idolatrado. Quem quer ser idolatrado são os vaidosos, os arrogantes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que ele ensinou e o que ele vivenciou. Porque ele sabe que aquele caminho que ele ensinou, que é o caminho do amor, que se liberta do egoísmo, é o único caminho para ser feliz. Não é a religião A, B ou C. Jamais encontraremos na codificação essa frase, fora do espiritismo não há salvação. Não existe. Agora, fora da caridade, não há salvação. Porque a caridade é amor e ação. Se você não ama, você não vai ser feliz. Pois não. É. E a questão toda é uma coisa é você analisar Jesus no sentido corpóreo. Jesus, nome. Agora, quem entende Jesus na visão crística, aí é outra coisa. Por exemplo, quem entende Jesus na visão crística não briga por causa de religião. Irmã Dulce de Valdo Pereira Franco era missista. Irmã Dulce católica é lícita. Você pode seguir ao Cristo sem ter uma religião cristã. Porque Jesus fundou qual religião? Eu não estou desmerecendo religiões, estou apenas raciocinando. Qual foi a religião que Jesus fundou? Se eu falar que ele fundou alguma, foi a religião do amor. Não é nenhuma religião. Então, um índio está lá na selva amazônica agora, por exemplo, ou em outro local, que nunca escutou falar de Jesus. Não teve acesso a nenhum livro, nada. Mas está levando a sua comunidade para o pacifismo. Está sendo solidário, preocupado se alguém está passando fome ou não. Ele está seguindo Jesus mesmo sem conhecer Jesus. Perguntaram uma vez para Mohandas Karanji Gandhi, conhecido Mahatma Gandhi. Mahatma significa grande alma, um apelido que foi lhe dado por um dos seus amigos, Tagore. Ele era hindu. Hindu nem cristão é, em termos de religião, formalmente falando. Perguntaram para ele mais ou menos o seguinte, o que é que ele achava de Jesus? Ele disse o seguinte, se a humanidade tivesse apenas não no sentido pejorativo, mas no sentido de que é pela força que tem. O Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, disse ele, não precisava de mais nada para ter um roteiro moral na vida. Ele era hindu. No entanto, ele fez um raciocínio complementar. Ele disse, porém, Gandhi se tornou famoso porque era um pacifista que libertou a Índia dos ingleses, que na época colonizavam os indianos, a Índia. Libertou de forma pacífica. Os ingleses se diziam, não estou criticando o povo inglês, estou falando em termos geral, cristãos, o mundo ocidental. E foi lá na Índia colonizar os indianos, que a maioria ali era hindu. Gandhi era hindu. E o que foi que Gandhi disse? Falou isso de Jesus, mas disse, no entanto, o líder, vamos supor com as minhas palavras, Jesus, que ensinou a amar, os que o seguem não estão amando. É o questionamento normal. Então a visão crística é, Jesus ensinou a amar.
Se eu estou amando, eu estou sendo cristão. Muito mais do que alguém que não está amando e está todo dia no centro espírita, numa igreja A, B ou C, dita cristã. Eu estou desmerecendo a religião? Não. Porque nós precisamos dela, porque ela vai nos ajudar a ser um homem de bem. Mas o fim não é a religião, é ser um homem de bem. Por exemplo, eu participo lá do La Paulo de Tarso, diariamente. Mas se eu desencarnar, eu estou lá há 20 anos, mas se eu desencarnar, e mesmo com 20, 30, 40, 100 anos lá, eu não melhorar em nada e diminuir meu egoísmo, meu orgulho. Se essa atividade nada me servir para isso, alguma coisa errada eu fiz. Então, o grande objetivo é que eu melhore enquanto ser humano, no sentido moral, ético, da fraternidade. Então, eu estou usando ali, então eu utilizei aquela atitude de maneira mecânica, sem aproveitamento interior. O importante não é quantos anos você está na parte de trás. Não é isso o mais importante. O importante é o que é que lá pode estar fazendo para que você cresça espiritualmente. O que é que nesse trabalho você está aprendendo e usando para diminuir seu orgulho, sua vaidade, ser mais humilde, mais simples, mais amoroso. Esse é o nosso grande desafio. Paulo de Tarso, Saulo, no ano de 35, conversando com um amigo chamado Sadoc, foi quando ele soube da existência da Casa do Caminho, que moravam ali quem? Pedro, João, Estevão, etc. Aqueles apóstolos. E ele, com aquele orgulho de perseguir os cristãos, né, quis conhecer essa casa. Chegou na Casa do Caminho, o que foi que ele viu lá? Os pobres e extropiados. Como era a Casa do Caminho? Ficava ali na periferia de Jerusalém. Lá era uma casa, pelos relatos que tem, extremamente humilde. Lá morava Pedro, João, o evangelista. Estevão passou a morar lá. Tinha lá a área de reunião, de pregação da mensagem do Cristo. Mas eram as pessoas doentes, transeuntes, miseráveis, que ficavam ali. Então, imagina como não era ali em termos de dor, de dificuldades, naquela época, imagina. Então, Paulo com todo aquele orgulho, tem Sinédrio com toda aquela projeção que ele teria na vida judaica, foi lá para ver que história era essa da Casa do Caminho do Cristo. Quando entrou, se deparou logo com uma palestra de Estevão. Estevão falando da mensagem do Cristo, da humildade, etc. Saulo não gostou disso. Começou a puxar uma discussão com Estevão. Estevão, serenamente, não discutiu com ele. A partir daí, ele voltou para o Sinédrio e começou uma perseguição a Estevão. E a partir daí, ele condenou Estevão, conseguiu a condenação, e Estevão foi apedrejado. Começou, então, a perseguição atroz dele, movido pelo orgulho, aos cristãos. Mesmo vendo naquela casa que a casa estava cuidando dos pobres e extropiados. Por quê? Porque o espírito dele não tinha ainda sensibilidade de perceber aquilo. Os valores eram outros. Os valores do poder, etc. E tal. Mas quando ele estava indo matar Ananias, porque Ananias, segundo ele, foi o responsável pela conversão da noiva dele, Abigail, para o cristianismo. Isso era imperdoável. Na estrada de Damasco, Jesus aparece para ele e pergunta aquela frase famosa: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele teve a humildade de fazer o mergulho interior. Este é o nosso grande desafio. Conhece a ti mesmo. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conhece a ti mesmo. Nós somos muito hábeis em conhecer ou tentar conhecer o outro. Sabe a vida do outro, sei que mais tá. Mas o mergulho interior são poucos que fazem. A própria Joana de Ângeles dizia muito isso nos seus livros, nas suas palestras, na série psicológica, através de Valdo Pereira Franco. O mergulho interior, poucas pessoas fazem. E ela é taxativa. Ela diz que quem não faz o mergulho interior não evolui. Não evolui. Por que não evolui? Porque não sabe onde está. É o mesmo que você pega um navio, sair viajando sem bússola. Vai para onde? Agora é GPS, né? Vai para onde? Então, como é que Gel está no egoísmo? Sei, não faço mergulho interior, fico só ouvindo a vida do outro. Aí como é que eu vou usar a medicação correta para combater esse egoísmo? Para combater esse orgulho? Paulo fez. Paulo, depois que ele se tocou ali num chamado de Jesus, ficou temporariamente cego,
Ananias o curou. Ele opta por ir morar 3 anos aproximadamente no deserto, junto com um casal de cristãos que não conhecia direito. Ali ele fez uma reflexão profunda. Foi lá no âmago da alma, viu o seu orgulho, viu as suas chagas, teve a humildade de reconhecer e teve a coragem de mudar. Exige coragem. Porque a mudança dele exigia ser abandonado pelo pai, porque o pai não entendeu, perder todas as benesses que teria se continuasse como estava ali no Sinédrio, ser perseguido, etc, etc, etc. Mas como ele entendeu, ele falou, hoje o Cristo é que vive em mim. Quando o Cristo vive dentro de nós, tudo passa a ser detalhes em termos materiais. E a essência nossa é amar. Eu me lembro quando eu morei na Bahia, na década de 80, morei 8 anos lá por questões profissionais, irmã Dulce, que agora é santa na Igreja Católica, merece, dentro da concepção católica, merece isso. Porque a irmã Dulce, ela dedicou a vida ao amor próximo, aos pobres extropiados. Lá no hospital que ela fundou, Santo Antônio, depois ampliou, tem uma lei lá clara, não pode fechar a porta para qualquer doente que chegue. Era tudo gratuito. Então não tinha essa opção. Não sei se um dia chegasse, nunca chegou, chegasse 50 ondas, como é que seria? Mas a lei era essa. Então batia lá para o doente, estava lotado o hospital. E a irmã não tem jeito. Vai para o necrotério. Necrotério e tal. Aí vai. Tinha que atender. Pequenininha, andava magrinha, cheia de problema pulmonar. Dormia numa cadeira de balanço e deitasse, faltava ar. Mas Salvador, com aquelas ladeiras, para quem conhece, sobe e desce. Quando dava 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora, os comerciantes já tinham medo dela. Porque ela ia, batia na porta, entrava e não tinha como dizer não, vai pegar ajuda para colaborar com o hospital dela, com o orfanato que também tinha lá em Simões Filho. Era assim. Perguntar para ela, irmã, você quer o... Vai perdendo a atração pelas coisas materiais. Dizem que Matheus Calcutá, lá em Calcutá, então aquele trabalho, recebeu a visita do Papa, de alguém do Vaticano, dizem. E deram um presente para ela, um carro muito caro. Carro bom, para que ela pudesse se locomover e tal, porque ia a pesca. Foi não sei se foi o Papa, mas o emissário virar as costas e ir embora, ela vendeu o carro. Agradeceu, vendeu, pegou dinheiro para ajudar os miseráveis. Por quê? Porque na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta mais ou menos o seguinte, com as minhas palavras, o que é ser feliz na Terra? O que é ser um espírito de bem, um bom espírito, um espírito do bem na Terra? E os espíritos responderam, são 3 coisas. No aspecto material, viver com o necessário. No aspecto moral, consciência tranquila e fé no futuro, fé em Deus. Não falou ganhar na loteria, não falou ser rico, não falou ter uma mansão, não. Não estou criticando quem tem, estou apenas dizendo que não falou isso. Então, o que é ser feliz na Terra? O máximo de felicidade que você pode imaginar na Terra, em função das nossas limitações evolutivas. No aspecto material, viver com o necessário. Nós vivemos com o necessário no aspecto material? Cada um responde sua própria consciência. Mas Gandhi, que eu citei há pouco, ele disse, e você tem algo que não usa em casa? É imoral. Foi duro. Por que imoral? É imoral? É. Por que imoral? Porque se eu tenho algo que eu não uso e fico guardando, não direciono para quem precisa, já que eu não uso, então eu estou sendo egoísmo é imoralidade. Então começa por aí. Convidar os pobres tropiados. Por que não convidar? Era com quem Jesus ali convivia, com todo mundo. Na casa do caminho era o que estava ali? Era os ricos? Não era. Isso significa discriminar os ricos? Não. Quem daqui dizendo, vai jogar pedras nos ricos? Agora, todos nós, pobres e ricos, temos que amar. Se o pobre não tem condições de amar por questões materiais, ele tem por esse caminho. Ter inveja, saber perdoar, ser solidário, etc. Se o rico, temporariamente rico, tem condições de ajudar, materialmente, ajude. Ajudar até em que intensidade? Perguntaram para a Matheus Calcutá. Nós temos que amar até quanto? Até quando? Ela disse, até doer. Como o amor não dói.
Quanto mais você aprende a amar, mais você vai se espiritualizando, mais você vai se desprendendo das coisas materiais. É um fluxo normal educativo. Não é para ficar se torturando. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é um processo normal. Quanto mais você vai se dedicando, mais você vai se envolvendo. Eu tiro por mim, por exemplo, no La Paulo de Tarso. Quando eu chego no La Paulo de Tarso, é diferente você estar distante, falar assim, quantas crianças moram no La Paulo de Tarso hoje? Aí eu falo, mora 16. Estou morando 16 crianças. Interessante. Mas 16 crianças. Antes, né? Sabe o nome? Quando você vai lá diariamente, eu estou falando lá qualquer outra atividade, estou dando apenas um exemplo. É diferente. O vínculo já é outro. Você já vai, aí quando você menos espera, já é um filho do coração. Não é mais uma criança que está precisando de coisa. Já é um filho do coração. Você já está preocupado com a saúde, com a escola tal, aí conversa, o sorriso. Cria a intimidade do amor. Quando você menos espera, você já tem falta, já não consegue ficar sem lá. Porque você quer estar próximo. E isso, obrigatoriamente, faz com que você ocupe seu campo mental e seu campo de tempo que você antes ocuparia com outra coisa. Por quê? Porque essa outra coisa vai perdendo valor. E que outra coisa é essa? Os aspectos materiais. Então, amar o próximo é um exercício. Ninguém sai do zero e começa a amar o próximo. Agora, tem que ter a coragem do primeiro passo para ir caminhar. Se não tiver a coragem, não caminha, fica parado. Fica cristalizado. E não tem outro caminho para ser feliz do que amar o próximo. Por que não tem? Aí volta a pergunta 922. Porque uma felicidade que ele falou um ponto é viver com o necessário. Quando eu tenho mais do que o necessário, não tem jeito. Eu fico escravo do supérfluo. Começa a fazer falta a você coisa que não é tão necessária assim. Mas para você é. Então, enquanto aquilo for para você, você está ali preso ao supérfluo. Teve uma princesa famosa, não vou citar o nome, um país lá da Ásia, que quando ela desencarnou, foram na mansão dela, no palácio, encontraram 5.000 pares de sapatos. De alguma maneira, ela achava que era importante. 5.000 pares de sapatos, para quem tem 2 pés. Por outro lado, eu acho que aqui ninguém tem 5.000 pares de sapatos, mas com certeza. A gente sair da reunião de hoje aqui, com essa reflexão sobre esse tema que Silvia colocou. Chegar em casa com honestidade, certo? Com sinceridade. E abrir o armário. Depois olhar debaixo da cama. E observar aquilo que realmente você precisa. Você vai ver que você vai tomar como atitude. E é só ter uma comparação assim. Eu preciso desses sapatos todos mesmo? Não, e essas calças? Preciso? Não, mas isso aí é porque essa calça ali é para quando tiver tal coisa que nunca vai ter, você está lá a calça e alguém está precisando no meio da rua. Não é você ficar sem nada, mas você começar a ter um exercício diário de o que é que realmente eu preciso. O que é que realmente é necessário para a minha vida. Se eu não fizer exercício diário, eu vou cair no supérfluo. E no aspecto moral? Consciência tranquila. Porque quem é que vai ser feliz aqui estando fazendo mal a alguém? Por que não vai ser feliz? Porque quem faz o mal não tem paz interior. E quem não tem paz interior, não tem consciência tranquila. Alguém consegue ser feliz com a consciência pesada? Não consegue. E também ninguém consegue enganar a consciência. Como eu já falei aqui, se eu for habilíssimo, no falar, no carisma, enfim, posso falar uma mentira aqui, todo mundo acreditar. Concorda comigo? Até porque vocês vieram para cá com boa fé. Ninguém veio para cá achando que já vem da casa dele para cá para mentir. Então, vocês estão de boa fé. Eu contar, olha, ontem eu estive na praia, eu não tive, eu estive na praia, todo mundo vai acreditar. Concorda comigo? Mesmo eu mentir. Então, todo mundo vai acreditar na minha mentira, menos quem? Quem é que não vai acreditar aqui na minha mentira? Eu não engano a consciência, não tem jeito. E o inverso também, Deus é justo. Todo mundo se levantar aqui agora, porque acreditou numa fake news, que hoje é famoso esse nome, é fake news. Uma fake news saiu, Gel fez isso. Todo mundo ficou indignado comigo. E eu não fiz. Mas todo mundo indignado acreditou, se levanta. Vem todo mundo aqui pertinho de mim. Sei que você não faria isso, mas estou dando uma hipótese. Com o dedo em rixa, acusando-me disto que eu não fiz. Por mais raiva que vocês tenham, por mais indignação que vocês tenham, por mais dedo apontado para mim, vocês não vão conseguir tirar a minha paz interior. Minha paz interior está diretamente ligada à minha consciência tranquila.
Então, veja como isso é vital para ser feliz. Primeiro, não ser escravo das coisas materiais. Segundo, consciência tranquila. Terceiro, como diz os Espíritos, vai em Deus, vai no futuro. Porque suponhamos que eu não seja preso às coisas materiais. Que eu tenha consciência tranquila. Mas o que é que ainda tudo isso se eu tiver certeza que vai acabar tudo? Então, a falta de perspectiva futura já é uma grande felicidade. Agora, se eu unir, viver com o necessário, consciência tranquila e perspectiva de futuro, é o mais felicidade que pode ter na Terra. Porque você fica forte. Paulo de Tarso enfrentou tudo aquilo porque é forte. Ele sabia que Deus transcende o ser humano. Ele sabia que o universo são leis perfeitas. Ele sabia que para estar nessas leis perfeitas, só basta ele sintonizar com as leis de Deus, e não dos homens. Então ele está sujeito, ele sabe que se for passar por dificuldades, por dores, ele sabe. Ele não vai gostar, não é que estiver gostando da dor, ele não é masoquista. Mas sabe que, além disto, tem novos horizontes. Este é o nosso grande desafio. E fome estropiada, ninguém pode falar assim, os pobres estropiados, eu não sei, está ali longe. Está longe porque você não quer ficar perto. Mas se você se esforçar, você vai encontrar. Tem muitos. Uma vez chegou para morar no Paulo de Tarso, uma menina de 5 anos de idade. Popularmente falando assim, pele e osso, como se diz, né? Depois ela morou 1 ano e meio para 2 anos com a gente, lá é um lar transitório. Depois ela foi adotada por um casal italiano. Faz tempo já. Aí, quando ela chegou no primeiro dia, sentou lá na mesa, não sei se eu contei esse caso aqui, sentou na mesa, com a tia, e lá nós temos o costume de fazer o Pai Nosso, antes de todas as refeições. Até porque as crianças, 80% que chega lá nunca oraram na vida, então já aprende a fazer o Pai Nosso. Então, foi lá à mesa, fizeram a oração, todo mundo almoçando e ela calada. Aí a tia falou, não é esse pratinho, não. Assim. Ela estava morrendo de fome, todo mundo sabia que ela estava com fome, mas calada. A tia estranhou, mas ficou observando. E ela ali parada, oferecia, não queria, mas sentada na mesinha. A tia ficou observando, os outros terminaram de almoçar, aquele negócio. Aí a tia ficou ali, mas a tia ficou um pouco distante, observando. Aí ela olhou para um lado, olhou para o outro, pensou que a tia não estava observando, saiu, foi para o quintal da casa. A tia foi devagarinho, olhar, o que é que ela fez no quintal? O que é que ela fez no quintal? Comer do lixo. Por quê? Ela não sabia o que era sentar na mesa. Era uma coisa assim totalmente estranha para ela. Aí a gente foi descobrir o quê? Que ela nasceu e viveu até ir para o Paulo de Tarso na rua. Ela já nasceu na rua, por ali. Ficou por ali, então era comida de lixo. Então, ela estava morrendo de fome, mas negócio de prata não sabia nem como começar. O outro menino chegou para morar lá conosco, pequenininho, já que o tema hoje é pobre, como é pobre estropiado. Né? Ele tinha o quê? 4 anos de idade, 3, 4 na época. Aí eu de noite lá com ele, o que é que eu notava? Ele morrendo de sono assim, ele saía e deitava no chão. Dormia solto. Aí quando ele estava no chão, eu notava que ele estava dormindo bem assim, aí eu ia devagarinho, a tia ia devagarinho, pegando ele dormindo. Botava na cama e ele acordava. Aí acordava e voltava de novo. Por quê? Ele nunca dormiu no colchão, não sabe o que é isso. Ele dormia no chão também, nasceu na rua. Ele dormia na calçada. Então, ele estava acostumado a dar um chão, e não um colchão. Uma vez chegou outra menina lá, no Paulo de Tarso, e aí a casa lá, a gente procura estar tudo limpo, tal. Quem conhece sabe, a gente, esse lado de higiene é muito importante. E aí, quando notava, era sujeira, assim, fisiológica assim, pela casa. Aí limpa, tal, era a menina que ia no cantinho. Por quê? Usou um vaso sanitário. Não sabia que era vaso sanitário. E assim, era normal na vida dela. Quer dizer, a miséria, material falando, e também moral, está do nosso lado. Não está longe, não. Vai dizer, não vi. Não viu porque não se esforçou. Não viu porque se acomodou. Se a dor não está lhe apertando, você se acomoda e vai ficando ali. Fica vendo a miséria pelo sofá, pelo divã, na televisão rapidamente. Muda, eu não gosto dessas imagens. Não gosto, mas quem está sofrendo. Também não gosta, não, mas está sofrendo. Então é uma questão de reflexão.
Ah, mas é questão de ficar, meu Deus do céu, eu não presto. Não, todo mundo é que presta, todo mundo tem valor, tem autoestima. É questão de um esforço. Como disse Bezerra de Menezes, não é querer ser santo de hoje para amanhã. Ninguém está cobrando isso. Ah, eu vou agora ser santo. Você não vai conseguir ser santo. Porque ser santo é uma longa estrada. É a mesma coisa uma criança hoje que está no 4º ano. Ah, eu vou ser médico. Pode ser um dia, mas não agora. Você vai chegar no final do 4º ano e não está sendo médico. Agora, o que os Espíritos nos orientam é o esforço diário para amanhã ser melhor do que nós mesmos, não se comparando com os outros. Moralmente falando. Isso é que nós podemos e devemos fazer. Porque a miséria está por aí. Um caso também, que eu acho que eu já contei aqui, não lembro. Uma vez chegou um menino para morar conosco e ele foi encontrar no shopping, no shopping da cidade. Na época ele tinha o quê? 5 anos. 5, 6 anos. Esse menino bem, né, elétrico. Ele e o amiguinho correndo pelo shopping, um dos shopping aí. Calço e tal. Aí o vigilante viu, percebeu que eles estavam sozinhos, foi atrás dele, o amiguinho correu para a rua e ele não deu tempo de segurar. Aí viu que ele estava desacompanhado, aquela história toda, chamaram o conselho tutelar, o conselho tutelar levou para lá Paulo de Tarso. Ele passou lá, está um mês já com a gente, e não teve notícia nenhuma. Um tio, tia, nada foi procurar por ele. Nós pedimos autorização para o juizado, porque não pode aparecer o rosto, você vê no nosso site, não tem nunca foto frontal, porque todas as crianças lá estão em processo de segredo de justiça. E o juizado autorizou. Ia ter um programa de televisão que ia fazer entrevista lá com a gente, uma reportagem, e autorizou que na reportagem aparecesse o rosto dele. Rapidamente assim, porque se tivesse algum conhecido, seria mais fácil identificar. E realmente, já estava mais de um mês, apareceu o rosto dele e começou a ligação telefônica. Isso aqui, ó, tem um menino, esse menino mora aqui, está um bairro aqui no Grande Recife. Aí nossa equipe foi lá, equipe técnica, tem psicóloga, assistente social, para ver se tinha algum tio, alguma tia, para ver a melhor solução para aquele menino. Chegou, a casa estava lá, a miséria, a casa completa, a miséria. Mas a casa estava fechada. Aí foram na vizinha, assim, mais ou menos perto. Perguntou ali, disse, não, esse menino morou aqui e tal. A mãe dele é viciada em crack. Usa crack, passa 2, 3 dias na rua. Aí por aí perambulando, aí volta. E ele só vivia aí no meio da rua, aquelas coisas todas. Tá bom. Mas as meninas das técnicas, antes de ir embora, passaram pela frente da casa e viu que a porta estava um pouquinho entreaberta, assim. Eu acho que veio aquela intuição, né? Apesar do risco, mas veio aquela intuição. Bateram de novo na porta para ver se a mãe estava lá. Ninguém atendeu a porta, mas escutou um barulhinho. Aí bateram de novo, aí acho que a intuição mais forte ainda. Aí empurraram um pouquinho a porta para ver. A mãe realmente não estava, mas estava a filha, a irmã do menino. O menino tinha 5 anos, ela tinha 3 anos de idade. Estava como? Pequenininha, sentada na lama ali, na casa da miséria, chorando, com fome, sem mãe, sem ninguém. Então a equipe que foi lá para ver se tinha uma solução para o menino, pegou a menina e levou para morar com a gente. Então ficou morando ele, o menino e a menina. Moraram 2 anos e foram adotados depois. Miséria debaixo do nosso nariz. Então por que eu não vou convidar os pobres estropiados? Eu diria até convidar no sentido amplo. Mesmo que ele não queira vir, eu vou lá. Tem que ir lá. Tem pessoas, às vezes, que nem conseguem chegar aqui. Tem pessoas que nem conseguem chegar aqui. Tem pessoas que estão agora drogadas pelo meio da rua. Não sabem nem o caminho a tomar, não sabem nem qual é o nome que tem. Como é que vai? Não sabe nem pedir ajuda. Como é que vai bater na porta pedindo ajuda? Não sabe nem o que é. E mais variadas dores humanas. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, o nosso grande desafio é amar. É amar. E jamais desistir de amar. Jamais desistir. E nós não temos justificativa para não amar. E temos condições de amar. Para finalizar, eu vou contar um casozinho aqui que eu já contei. A intuição está pedindo para eu contar de novo. E minha irmã. Tenho 2 irmãs, eu sou o caçula. Quem já escutou esse caso vai ter paciência, mas a intuição está pedindo, eu vou contar de novo. Minha irmã, é normal, tal. E a minha filha ligou para mim e disse, pai, eu falei hoje com a minha tia, e minha tia estava com uma voz um pouquinho arrastada. Eu não tinha percebido, eu tinha conversado com minha irmã e não percebi. Você tem certeza, filha? Tem, tal. Tá. Daqui a uns 2 dias eu vou falar com ela de novo, e eu vou conversar e vou ficar mais atento. Fiquei atento e percebi que minha filha tinha razão.
a voz de minha irmã estava um pouco arrastada. Tá? Aí eu conversei com minha irmã, conversei com meus sobrinhos, os filhos dela, uma filha e um filho. Nós achamos por bem que ela fizesse alguns exames para ver o porquê a voz um pouquinho arrastada. Ela achava que era uma questão emocional, que tinha passado um problema emocional e tal. Mas, tudo bem, topou fazer os exames. Fez uma bateria de exames de 1 a 2 meses. Resultado, diagnóstico. Ela estava com ela, eu tenho 3 minutinhos, 4 minutinhos. Estava com ela, esclerose lateral amiotrófica. Para quem não conhece, é uma doença, não sei se o nome certo da doença, uma doença incurável, neurológica, e fatal, e vai tirando seus movimentos. Então, os movimentos conscientes, né, da musculatura. Então, aqueles músculos que a gente mexe braço, essas coisas todas, vai tirando. E você fica só com aqueles movimentos que você não tem um comando direto. Prejudica até a respiração, porque afeta o diafragma. Quando ela foi diagnosticada, a doença avançou rapidamente. Não sei se teve algum efeito psicológico, não sei. Eu sei que minha irmã ficou só mexendo os olhos. 5 anos deitada na cama. Ela desencarnou. Mas 5 anos ela passou com essa doença, só mexendo os olhos. Mais nada. E não falava, mas estava lúcida. Sentia o corpo, que era pior. Porque uma coisa é você não sentir o corpo, outra coisa é você só mexer os olhos, sem falar, sentir uma coceira no pé. Eu senti uma dor no músculo das costas. Como é que resolve? Então, imagine, se eu falar assim para vocês, vamos parar aqui todo mundo, e vamos passar 15 minutos sem se mexer, só os olhos. Já cria uma ansiedade, uma angústia? Quanto mais 5 anos. Você deitada numa cama, só mexendo os olhos, sem falar, entendendo, sentindo o corpo, mas sem mexer nada. Foi isso. Uma vez eu disse para ela assim, vou acelerar, porque já estou estourando o tempo. 2 minutos eu termino. Eu disse, minha irmã, vamos conversar por código. Estava lúcida. Como é que seria o código? Pelos olhos. Então eu disse para ela, quando eu falar algo que for verdade, você fecha os olhos. Quando falar algo que não for verdade, está errado, você não concorda, você não fecha os olhos, fica olhando para mim. E aí fiz o teste. Fiz vários testes, tipo, Recife é a capital de Pernambuco. Ela fechou os olhos. Tá? Não errou nenhum. Então ela estava entendendo plenamente tudo. Começando um diálogo, é difícil, né? Porque com esses códigos leva muito tempo para falar pouca coisa. Mas finalizando, eu conto as 3 perguntas chaves que eu fiz para passar aqui, que eu já passei no passado. Primeiro, perguntei para ela, ela era espírita, mas não tinha mediunidade ostensiva, não tinha evidência, nada disso. Eu perguntei para ela, meu pai, o nosso pai, que já tinha desencarnado, veio lhe visitar? Ela me respondeu por código que sim. Não só ele, como outros espíritos. Ia dar incentivo para que ela não desanimasse. Outra pergunta que eu fiz foi, minha irmã, com tudo isso que está passando, uma pergunta difícil. A sua fé em Deus mudou? Poderia ter mudado. Ela me disse que a fé dela em Deus continuava inabalável. E a terceira pergunta, também difícil. Eu disse, minha irmã, você se considera uma pessoa feliz? Ela me disse que não considera uma pessoa feliz, mas sim uma pessoa muito feliz. Então, o que é que eu ia dizer para ela? Só mexendo os olhos. 5 anos nessa luta. E ela dizendo que é uma pessoa muito feliz e fé inabalável em Deus. Sou eu, mexendo meus braços, minhas pernas, falando, que vou dizer que não posso ajudar os outros. Porque se eu estou dando exemplo dela aqui, como eu dou de vez em quando em outros locais, ela, mesmo lá toda mobilizada, está fazendo bem. Eu só estou falando pela postura dela. E, com certeza, a postura dela serve de reflexão para várias pessoas. Como é que eu vou desanimar? Com que cara eu vou chegar no mundo espiritual, suponhamos, ou diante da minha própria consciência, e falar, eu não ajudei os pobres estropiados, eu não convidei porque eu não tive tempo, aquela vida dura, vida dura. Sua irmã passou 5 anos só mexendo os olhos e dizendo que fé inabalável em Deus e que era muito feliz, passando essa mensagem. E você com vida dura, de ver um miserável ali, uma criança debaixo da ponte, não podia nem convidar. Se fosse seu filho, se fosse seu neto, você teria essa vida dura? Você ficaria refletindo apenas do sofá? Você ficaria refletindo apenas numa passagem rápida da televisão? Ou falando filosoficamente, apressadamente? Ou você iria lá ver seu filho?
você iria lá ver seu neto. Se não foi, é porque o nosso amor é pequeno. No dia que eu ver aquela pessoa da rua como filho meu, como um neto meu, aí eu estarei amando como Jesus nos ensinou. Quando ela desencarnou, mais ou menos 2 meses depois, aproximadamente, eu estava na palestra, uma segunda-feira à noite, na Associação Municipal Espírita de Caruaru. Eles sempre me chamam lá no mês de novembro, é o mês de aniversário deles. Quando eu estava terminando a palestra, senti um espírito ao meu lado, não era ela, dizendo: sua irmã está presente. Já no finalzinho da palestra, só que eu não a vi. Aí ela quer lhe dar um abraço. Mas eu não a vi. Escutei ele falar da minha vida. Aí terminei a palestra, foi no finalzinho, eu sentei na mesa e o dirigente foi fazer a prece de encerramento. Quando o dirigente está fazendo a prece de encerramento, aí eu sinto aquele braço dela, me abraçando. E no ouvido, começou a sussurrar umas palavras lindas. Porque ela fez o mesmo gesto que eu fazia quando eu ia visitá-la. Ela ficava deitada na cama, eu abraçava assim, ia no ouvido e sussurrava várias palavras de incentivo, de forças para ela. E ela fez palavras de agradecimento. E dizendo que estava muito, mas muito feliz. Muita paz, muito obrigado. Nós temos que agradecer a Deus de termos escolhido estarmos aqui, não é verdade? Porque quantos ainda são insensíveis a essas visões que o nosso querido disse aqui, né? Infelizmente, ainda tem aqueles que passam e as pessoas ainda são invisíveis. E a alegria da gente estar aqui, ter escolhido estar aqui, para a gente poder ouvir tantas coisas tão significativas para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Muito obrigada, meu amigo, viu? Sempre muito importante. Queridos, quero lembrar a todos dos 10 anos da nossa casa, que a gente começa a semana que vem, né? Agora, em agosto, a gente vai ter várias palestras aqui, sempre trazendo um tema de Jesus, né? Então, o tema deste ano, de João 18:37, todos os que amam a verdade escutam a minha voz. Então, a gente vai estar aqui com Mercedes Almeida, com Alisson Guedes, com o professor Humberto Vasconcelos e com o nosso querido Washington Luiz, da FEP. Tá? Então, estejam todos convidados. Nas terças-feiras, a gente vai ter momentos aqui musicais que a gente vai poder cantar. A Nath vai cantar com a gente vai receber alguns amigos aqui para que possamos entrar dentro dessa confraternização de amor, agradecendo a Deus que nós somos pré-adolescentes, né? 10 anos, pré-adolescentes. E aí, acho que a gente vai começar a ter algum créditozinho de acreditar no nosso trabalho, né? Diz que é com 10 anos, assim, a gente pode até tentar confiar nesse pessoal aí. E também, agora em agosto, a gente encerra um mês com o nosso seminário, As Cartas de Paulo. Tudo isso, não é, esse seminário é em prol da construção da nossa sede, da ONG Caminho do Bem. Vai ser um dia maravilhoso lá no MV Empresarial, que a gente vai estar recebendo o Álvaro Morderrai, de São Paulo, o Vitor Hugo, lá de Minas, e o Severino Celestino, o professor Severino, que a gente vai estar trazendo as cartas aos Coríntios. Então, vai ser uma reflexão o dia todo. O MV é um local muito agradável, ali na Embiribeira. E tem estacionamento lá gratuito, vai ter praça de alimentação. Então, a gente vai estar num dia muito bonito, falando sobre Paulo. A gente está vendendo os ingressos aqui. Comprem os ingressos, convidem os amigos, chamem as pessoas para estar junto conosco, tá bem? Então, a gente vai ter passes agora no final, tá? E vamos pedir ao nosso amigo para fazer a nossa prece. Oremos. Querido Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa reunião, por esta instituição. Obrigado, Senhor, pela sua mensagem de amor, por ter nos ensinado que Deus é amor.
por ter nos despertado e que essa luz divina está dentro de nós. E que só depende de nós, Senhor, fazer com que essa luz brilhe intimamente. Nós estamos cansados de caminhar por longas e duras reencarnações, sem avançar na fraternidade, sem avançar na humildade, sem avançar, Senhor, na solidariedade. Obrigado, Jesus, por esse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, com lucidez, com brandura, com lógica, vai mostrando de maneira clara, direta, de que só amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, só este caminho nos levará à felicidade e à felicidade de toda a nossa coletividade. Que possamos, Senhor, sair daqui com a coragem de primeira hora, não ter receio, ter uma fé inabalável em Deus, inabalável, e seguir firme nessa estrada de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigado por tudo, Jesus.